Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é mais uma aula da parte de Física 3, Eletromagnetismo, e a gente vai dar continuidade nessa aula 6, uma continuação dessa aula 6, mostrando mais algumas aplicações da lei de Gauss. Vamos lá? Bem, recordando, a lei de Gauss é uma lei que é uma alternativa à lei de Coulomb. Ela permite que você calcule o campo elétrico, né, em algumas situações onde você tiver uma distribuição de cargas e aparece dentro dessa distribuição uma simetria, a partir do momento que você estabelece uma gaussiana para envolver essa distribuição de cargas. Lembrando que, para nós aplicarmos, né, a lei de Gauss, existem passos a serem seguidos. Então vamos recordá-los. Primeiro passo, identificar o tipo de simetria. Geralmente a simetria pode ser do tipo planar, esférica ou cilíndrica, dependendo da distribuição de cargas que nós tivermos. Segundo passo, escolher a gaussiana. E a gaussiana é uma superfície imaginária, fechada, que envolve essa carga. É o que nós vemos aqui na integral. É uma integral numa superfície fechada. E no interior dessa superfície fechada nós teremos uma carga interna. Terceiro passo, escolher um elemento de área. Na gaussiana, você vai ter que determinar um pedacinho de área dessa gaussiana, um elemento infinitesimal. É o que nós chamamos de elemento de área. E identificamos, ou seja, localizamos esse elemento de área a partir de um vetor. Um vetorzinho que sempre aponta para fora da superfície, perpendicular a essa superfície. Quarto passo, observar no elemento dA como é que o vetor campo elétrico atravessa, né, esse elemento de área. Uma vez que você tem no interior da gaussiana, né, uma carga interna, essa carga interna sendo positiva ou negativa, ela vai produzir um fluxo através dessa pequena área que nós temos. Então temos que determinar como é que é o vetor campo elétrico atravessando esse elemento de área e qual é o ângulo que eu tenho entre esses vetores. E finalmente, depois desenvolvemos o cálculo a partir da lei de Gauss, calculando aqui exatamente o campo elétrico. Então, o nosso interesse aqui agora é trabalharmos com a lei de Gauss para calcular esse campo elétrico, ok? Vamos fazer uma aplicação? Exemplo 1 da aula de hoje. Eu quero saber, né, nós queremos determinar pela lei de Gauss qual é o campo elétrico produzido por uma carga pontiforme, ou seja, uma carga pontual, um pontinho de carga. Exatamente essa situação aqui. Imagina que você tem aqui um pontinho de carga e a gente já estudou em aulas anteriores, né, nas nossas aulas de campo elétrico, que quem produz campo elétrico é sempre uma carga. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós queremos saber exatamente como é a carga, como é o campo elétrico produzido por essa carga. Como nós já estudamos isso, nós sabemos que esse campo elétrico é exatamente o campo elétrico coulombiano, ou seja, é a lei de Coulomb para campo, E igual K vezes o valor da carga dividido por R quadrado. Lembrando que o R é a distância que separa a carga de um ponto qualquer. Só faz sentido calcularmos campo num determinado ponto, né? O campo depende do ponto escolhido. Então, vamos seguir aqueles passos e aplicar a lei de Gauss. Primeiro ponto, colocarmos a carga aqui no centro. E aí, pela questão da simetria, a superfície que nós devemos colocar aqui para envolver essa carga é uma esfera, né? Porque uma vez que você escolhe essa esfera, essa superfície aqui sendo uma esfera, essa carga ela vai ficar exatamente no centro da esfera. Então, pelas condições que nós temos aqui, a simetria que nós temos aqui é uma simetria esférica. E a gaussiana, que é essa linha aqui que nós desenhamos, é uma esfera. É a superfície que eu estou usando para envolver a carga. Automaticamente, então, nós já sabemos qual é a carga interna. Quando nós olhamos para essa superfície, que é a nossa gaussiana, olhamos aqui dentro, essa carga. Então, esse Q vai representar a nossa carga interna lá na lei de Gauss. O que fazemos agora? Escolhemos um pedacinho da área dessa gaussiana, um pedacinho infinitesimal, chamamos de dA. E representamos um vetor saindo dessa superfície perpendicular a ela. Então, esse dA é o nosso vetor elemento de área. Bem, como aqui é uma carga positiva gera campo em todas as direções, né? Então, nesse ponto tem um campo saindo, de afastamento. Nesse ponto tem um campo saindo, de afastamento. E se nós escolhermos esse pedacinho aqui, onde está a área, né, o elemento de área, aqui o campo vai estar atravessando esse elemento de área, saindo. E aí nós percebemos que esses dois vetores, eles se encontram no mesmo sentido e na mesma direção. Como a gente pode ver aqui, se nós aumentássemos, né, se nós pegássemos esse pedacinho e trouxéssemos para cá, aqui estaria o elemento de área, aqui estaria o campo, esse campo está saindo, atravessando essa superfície, produzindo um fluxo,
E, portanto, como eles são paralelos, né, esses dois elementos no mesmo sentido, na mesma direção, o ângulo entre eles é zero. Devemos perceber que a distância que separa a carga que está no centro da gaussiana até a superfície aqui, esse elemento de área, é R. Esse R é a distância que separa a carga do ponto escolhido, que coincidentemente aqui é o raio da esfera que nós usamos aqui como gaussiana. Bem, vamos agora pegar essas informações e substituirmos na lei de Gauss. Lembrando que aqui a gente tem um produto de dois vetores, que nós podemos substituir isso aqui colocando em módulo. Então ficaria o módulo do campo, vezes o módulo do vetor área, que é o elemento de área dA, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que naquele caso que nós vimos é zero. Aqui os vetores estão no mesmo sentido, na mesma direção, zero. E aqui nós devemos perceber que aqui é a carga interna. A carga interna que nós vemos aqui é mais Q. Então colocamos aqui Q dividido por ε0. Cosseno de zero é 1. Então, cosseno de zero sendo 1, vai ficar EdA vezes 1, dá o próprio EdA. Carga interna sobre ε0. Devemos perceber que, por conta da simetria, a distância da carga até a superfície da gaussiana é R. Esse R é constante. Consequência disso, que em qualquer ponto da gaussiana, né, nesse ponto, o campo ele é constante devido à distância ser sempre a mesma. Então, perceba que nós fazemos, né, a escolha da gaussiana para garantir essa questão da simetria. Essa distância ser sempre a mesma e isso possibilitar que o campo seja constante em qualquer ponto na superfície da gaussiana. Esse campo sendo constante significa que numa integral, quando você tem uma constante no interior da integral, você pode mandar essa constante para fora. É o que nós fizemos aqui, a constante foi para fora da integral. E aqui sobrou dentro da integral dA. E aí, portanto, o que nós queremos fazer? Nós queremos aqui simplesmente determinar quanto vale exatamente a integral de dA. Quanto vale a integral de dA? A integral de dA vai valer simplesmente a área da esfera. É isso que a gente está querendo calcular, a área da esfera. E quanto vale a área da esfera? 4πr ao quadrado. Então, o campo, porque o campo vezes a área da superfície, que é 4πr ao quadrado. É a área de uma superfície de uma esfera. Né? Se você passar a mão nessa esfera que eu tenho aqui, né, que é uma bola, a área dela é 4πr ao quadrado. Tudo isso igual carga dividido por ε0. Bem, pegando esse termo 4πr ao quadrado e jogando para o outro lado, no denominador, esse 4π vai juntar com ε0. Então, é 4π ε0. Carga dividido por r quadrado. Lembrando que o K, a constante eletrostática, é 1 sobre 4π ε0, basta trocar aqui 1 sobre 4π ε0 por K. E aí vai sobrar Q sobre r quadrado. E isso daqui é exatamente o campo que nós temos produzido por uma carga pontiforme. Né? Então, esse campo aqui é exatamente o campo, aquele campo que nós já conhecemos, é o campo coulombiano. Né? É a lei de Coulomb aplicada para uma carga pontiforme num determinado ponto. Aqui está a carga e o ponto escolhido foi esse aqui. Ok? Bem, resumidamente, o que nós fizemos foi provar, a partir da lei de Gauss, que uma carga pontiforme ela produz nesse ponto esse campo aqui. Né? Lembrando que isso foi calculado de maneira alternativa, né, a partir da lei de Coulomb. Então, isso aqui que nós fizemos, escolhida a gaussiana, era a mesma coisa que nós tivéssemos pego uma carga, escolhido um ponto, e essa carga produz nesse ponto um campo de afastamento, que é calculado dessa maneira. Só que isso aqui foi determinado exatamente a partir da lei de Coulomb para campo. Esse foi o nosso exemplo 1. Nosso exemplo 2 agora é um exemplo um pouquinho mais sofisticado, é de um fio carregado. Então, suponha que você tem um fio condutor que está carregado com uma certa quantidade de carga. E esse fio tem um certo comprimento. Né? E aqui, para isso, a gente vai colocar aqui, então, uma característica dessa distribuição de cargas, que é chamada densidade linear. É o lambda. Né? O lambda é a quantidade de carga distribuída ao longo do comprimento desse fio. Então, portanto, o que nós temos aqui é um fio que tem uma densidade linear de cargas. E aqui, a quantidade de cargas aqui, que está distribuída ao longo desse fio, é positiva. Então, se a carga é positiva, ela vai produzir campos saindo, né, de afastamento em todas as direções. Como é que nós desenvolvemos isso? Bem, como aqui nós temos um fio, a superfície, a gaussiana que a gente vai escolher para envolver essa quantidade de carga, vai ser um cilindro. Ou seja, a simetria que nós temos aqui é cilíndrica. Em princípio, você pensaria assim, por que o cilindro?
É porque quando você envolve o cilindro, perceba que o fio ele passa exatamente pelo eixo, né, de simetria desse cilindro, né? E, coincidentemente, o que isso causa? Causa a questão da simetria. Porque se você pegar qualquer ponto do fio em relação à superfície lateral desse cilindro, a distância entre eles é constante. É o R que nós chamamos aqui, né? Seria o raio do cilindro. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui nessa lateral, eu vou ter aqui um fluxo, né? Um fluxo de campo elétrico saindo, que a carga é positiva, e a distância do fio até essa lateral ela é constante. Perceba que nós escolhemos a gaussiana para fazermos isso acontecer. Mantemos a distância constante, e isso faz com que o campo nessa lateral aqui também seja constante, em qualquer ponto. E aí, portanto, como nós colocamos um cilindro, esse cilindro tem um comprimento. O H vai representar o comprimento da lateral desse cilindro, que vai ser exatamente igual ao comprimento do fio que nós estamos analisando. Perceba que eu não preciso pegar o fio inteiro. Basta pegar um certo comprimento dele, envolver com a gaussiana, que isso já é suficiente para a gente determinar qual é o campo produzido por esse fio. Fazendo agora, lembrando que o lambda é a quantidade de carga que nós temos aqui dentro, envolvida, um certo comprimento. Então, carga por comprimento. Aí nós pegamos essas informações e vamos substituindo a lei de Gauss. Mas lembrando que por conta da simetria, o vetor que está saindo aqui, que é o vetor campo elétrico, aqui também tem um vetor área, né? Elemento de área saindo. Então esse vetor aqui é perpendicular a essa superfície. Então caímos numa situação idêntica à anterior. O campo e o elemento de área são paralelos, saindo da superfície no mesmo sentido de direção. Então o ângulo entre eles é zero. Então isso é o que nós vamos substituir na lei de Gauss. Então, escrevendo a lei de Gauss, E dA, cosseno do ângulo entre os vetores, e aqui o ângulo é zero, como nós colocamos aqui, é igual a carga interna. Se nós somarmos todas essas cargas aqui no interior da gaussiana, a carga total é Q. Exatamente a que nós colocamos aqui na definição do lambda, dividido por ε0. Bem, cosseno de zero é 1, então vai ficar EdA vezes 1 da própria EdA, igual carga interna sobre ε0. Esse campo, conforme nós colocamos, ele é constante, em qualquer ponto aqui na lateral, devido à distância ser sempre a mesma. Então, é possível a gente mandar esse campo aqui para fora da integral. Sobrou a integral de dA. Semelhante ao que nós fizemos no caso anterior. Só que agora, quando a gente fizer essa integral, a integral de dA é a área total do cilindro, da lateral do cilindro. Né? E como é que se calcula? Como se calcula a área da lateral de um cilindro? É a área dessa base, que é 2πr, multiplicado por h. Aí vai me dar a área da lateral. Então, daqui 2πrh. Pegando esse 2π, a gente joga para o outro lado, vai juntar com ε0, vai dar 2πε0, como a gente pode ver aqui. E aí o h vai aparecer também aqui no denominador, como você pode ver aqui. Ó. Só que carga dividido por h, né, o h é o comprimento, carga distribuída no comprimento é o lambda. Né? E esse r vai representar a distância do fio até qualquer ponto que eu escolher. Então esse r aqui é uma distância, para mostrar que o campo depende do ponto que eu escolho. Então vai ficar 1 dividido por 2πε0 vezes carga sobre comprimento, é o lambda, e o r é a distância que a gente escolher. Lembre-se que só faz sentido calcular campo em um determinado ponto. E esse r vai representar a distância até o ponto que eu escolhi. Portanto, isso aqui é o campo produzido por um fio. Tá? Se a gente fosse tentar fazer isso pela lei de Coulomb, seria muito complicado desenvolver isso. Teríamos que fazer uma integral muito mais complicada. Pela lei de Gauss, que é uma alternativa à lei de Coulomb, isso se torna bastante fácil. Né? Bem, numericamente, o que a gente podia fazer? Pensar numa quantidade de carga e na distância que eu vou escolher até o fio. E vamos, para facilitar, vamos supor que esse fio tem um comprimento de 1 metro. Também? Então, se eu pegasse aqui uma carga de 2 microcoulombs, que são 2 10 a menos 6 coulombs, e vamos escolher um ponto que está a 10 centímetros do fio. 10 centímetros é 0 metros, em notação científica com 10 a menos 1. E vamos considerar que esse fio tem um comprimento de 1 metro. O que a gente poderia fazer? Poderíamos calcular o lambda. Lambda é a quantidade de carga pelo comprimento do fio. Então seria 2 10 a menos 6 coulomb dividido por 1 metro, que vai dar exatamente 2 10 a menos 6. Só que aqui a unidade fica coulomb por metro. Então essa é a nossa distribuição linear de cargas. Pegando essa informação, substituindo no cálculo do campo que nós fizemos, campo de um fio é 1 sobre 2πε0, lambda sobre r. E r é a distância que a gente escolheu do fio até um ponto qualquer. Bem, aqui ficaria 1 sobre 2πε0, o π a gente vai usar na calculadora, o ε0 é a permissividade, né, do vácuo, 8,85 vezes 10 a menos 12. Aqui a gente colocou o lambda que nós achamos aqui em cima, e aqui a distância do ponto que nós escolhemos, 10 centímetros, que é um 10 a menos 1.
Efetuando essa continha na calculadora, por exemplo, nós chegamos num valor aproximado de 3,6 10 a quinta newton por coulomb. E é um campo que naquele ponto está saindo, né, da gaussiana. Ou, se você preferir, do ponto que a gente escolheu. Tá? Bem, o último exemplo para finalizar a aula de hoje é o exemplo 3 sobre blindagem eletrostática. O que acontece nesse caso? É uma situação bastante importante. Eu quero saber o que acontece quando você pega um corpo metálico, né, uma estrutura metálica fechada, e a gente coloca uma carga na superfície desse condutor, né, desse corpo metálico. Qual que é o campo no interior? E justificar com base na lei de Gauss. Bem, a gente já sabe o seguinte: se você pega um condutor e ele está em equilíbrio, equilíbrio significa que as cargas, devido à repulsão que acontece entre elas, e considerando que isso é um corpo metálico, né, condutor, essas cargas se encontram livres, então elas podem se movimentar, transitar pela estrutura do metal. Como elas são de mesmo sinal, elas vão se repelir e vão tentar se afastar uma ao máximo da outra. Então elas tendem a ir para a superfície, que é o lugar mais afastado. Então, se as cargas vão para a superfície, portanto aqui dentro não vai ter carga interna. Se não tem carga interna, portanto a gente só pode concluir que aqui não vai ter fluxo. Consequentemente, isso mostra para a gente que qualquer objeto no interior de uma estrutura metálica fechada, como aqui dentro não tem carga interna, a carga está na superfície, aqui o campo sempre é zero, é nulo. Então isso me permite dizer que as cargas ficando aqui na superfície, as cargas vão produzir aqui na superfície um campo, a partir da superfície, que é sempre perpendicular à superfície. Então, independente do formato do condutor, o campo elétrico aqui é na superfície, saindo da superfície, né, sempre formando 90 graus. Não poderia ser diferente, porque se você tivesse aqui um campo inclinado, né, diferente de 90 graus, esse campo poderia fazer com que essa carga se movimentasse. E ela não vai se movimentar, ela vai ficar estática naquele local a partir do momento que o condutor atinge o equilíbrio. Então, aqui dentro, o condutor, o campo elétrico no seu interior é sempre zero. Então, essa é uma mensagem importante. Isso é um princípio que a gente tem, que é o princípio da blindagem. Qualquer estrutura fechada, o campo no seu interior é nulo, zero. Isso permite com que a gente aplique isso de maneira prática. E foi percebido pelo Faraday, que foi um físico bastante importante do século XIX. Ele percebeu que se você pegar uma estrutura fechada, e se você pudesse ficar lá dentro, hipoteticamente, você ficaria imune a descargas elétricas. Hoje a gente sabe que isso é real. Se você montar aqui uma bobina de Tesla, que é uma estrutura que produz descargas elétricas de milhares de volts, se você ficasse aqui dentro de uma gaiola, que é uma estrutura fechada, mesmo que você produzisse descargas elétricas e elas atingissem essa estrutura, você estaria protegido pelo princípio de que o campo aqui dentro ele é sempre zero. Então, isso aqui é o princípio da blindagem, que a gente acaba brincando e chamando de gaiola de Faraday, essa estrutura aqui, né? Porque ela blinda a pessoa que está lá dentro. Né? Então, nesse caso aqui, o corpo que estiver aqui dentro ele está blindado. Né? O campo dentro aqui dele é zero, então ele não sofre ação nenhuma. Então, essa foi a nossa aula 6. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai dar continuidade nisso nas próximas aulas. Até breve.